ok? A teologia prática e mentoria, o projeto de teologia prática e mentoria, o projeto TPM, está finalizando as suas atividades em 2020 e nós queremos agradecer muito a todos, agradecer à editora Garimpo, que nos ajudou, agradecer a nossos preletores, todos eles, pessoas especiais que nos ajudaram muito na ministração, e também agradecer à Faculdade Unida na pessoa do seu diretor, na pessoa do Vanderlei, nos ajudou muito concedendo os certificados que serão enviados para aqueles participantes que tiveram 75% de participação nas aulas, um certificado reconhecido pelo MEC. O certificado vai ser enviado a partir do dia 20 de janeiro. Então, a partir do dia 20 de janeiro, você vai receber no seu e-mail um certificado reconhecido pelo MEC de participação na mentoria. Então, essa é uma coisa muito legal. E a novidade que nós estamos queremos apresentar para o ano que vem, é que nós vamos ter uma mentoria diferenciada, uma mentoria já vinculada à Faculdade Unida. Então, vai ser um projeto de extensão da Faculdade Unida e vai ser um projeto de mentoria e teremos preletores que estarão conosco durante um mês, ou seja, 4 encontros. Então, durante 4 encontros, nós vamos ter pessoas como Ricardo Gouveia, como Ronaldo Cavalcante, como Júlio Zabatieiro, falando sobre teologia pública, e teremos pessoas assim que vão nos acompanhar durante um mês. Então, vão ser aulas maravilhosas, módulos, vão ser no sistema de módulos, e você não pode deixar de participar, tá bom? Então, eu vou enviar para todos vocês um e-mail, ou então um documento via WhatsApp, para explicar todos os detalhes da mentoria. E, provavelmente, a nossa mentoria, é praticamente certo que a nossa mentoria vai começar em março, ok? Então, janeiro, fevereiro, aí, esse tempo de dezembro, até o final, janeiro, fevereiro, nós vamos ficar projetando, trabalhando para trazer esse projeto de mentoria muito especial para todos nós. Então, sem mais churumelas, sem mais delongas, mais uma vez agradecer ao Ricardo. Vejam bem, queridos, 7 horas da manhã, lá no Canadá. O Ricardo está aí, ó, cheiroso, eu sei que ele está cheiroso, tomado banho, aí, todo perfumado, para ministrar para a gente sobre estar em Cristo, uma perspectiva mística da fé cristã. E aí, Ricardo, eu queria agradecer muito a sua presença conosco. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Vou pedir ao Alisson, por favor, Alisson, se você puder fazer uma oração agradecendo a Deus pela vida do Ricardo e pedindo que ele seja usado aqui em nosso meio e agradecendo também esse tempo aí de mentoria que nós tivemos. Vamos lá? Vamos orar? Vamos lá. Senhor Deus, querido Pai, na santa presença aqui diante do Senhor. Ô Pai, eu peço hoje que o Senhor abençoe essa mentoria, Deus. Que abençoe a vida do Ricardo, do Paulo, de todos nós, Pai. Que possamos estar cheios do Senhor, Pai. Que possamos ouvir da boca dele
o seu querer para nossas vidas, Pai. Isso eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Ricardo, a palavra está com você. Paulo, antes de mais nada, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando com vocês um pouco do que eu aprendi, um pouco do que eu tenho vivido, experimentado na minha caminhada com Cristo. E parabenizá-lo, Paulo, por essa iniciativa, parabenizar a todos os presentes aqui hoje pelo seu interesse. Isto enche a gente de ânimo, a vontade de aprender, a vontade de crescer espiritualmente. Eu hoje vou falar sobre estar com Cristo, o lado místico da fé cristã. E é claro que é uma introdução, porque o meu tempo é escasso, tempo de uma palestra, e o tema exigiria horas e horas de exposição, sem falar de toda uma vida de experiência. Então, é apenas uma introdução no sentido de interessá-los em uma literatura, em um lado, uma tradição, uma maneira de ser cristão. A maioria das pessoas não conhece o que é mística cristã. A maioria dos cristãos passa toda a sua vida ignorando essa tradição que caminhou para e passo na história da igreja, sempre presente, muitas vezes perseguida, não é? Essa tradição, mas sempre influente na história do cristianismo. Aqueles que conhecem, muitas vezes ignoram. E aqueles que conhecem e não ignoram, muitas vezes militam contra, porque rejeitam essa tradição mística da fé como espúria, como herética, como heterodoxa. De fato, as pessoas que abraçam uma ortodoxia muito radical e de estrita observância, um dogmatismo muito extremado, têm dificuldades de lidar com a liberdade espiritual, a liberdade de pensamento que essa herança que carregamos propõe. A liberdade do vento que sopra onde quer, como disse Jesus. Mas hoje é um tempo diferente na história da igreja. Eu li recentemente um livro de um autor chamado Neil Cole, que eu recomendo, chama-se Church 3.0. Eu me remeto a ele sempre. O Neil Cole escreveu esse livro, se chama Igreja 3.0. Ele diz que nós estamos vivendo um terceiro momento na história da igreja, que começa neste século. O primeiro momento é o da igreja original, que vai até Constantino. E aí a igreja deixou de ser igreja de Cristo no Império Romano para ser a igreja oficial do Império Romano. É aí que surge quase tudo que nós chamamos cristianismo institucional e a definitiva vitória da ortodoxia contra outras tradições cristãs na pluralidade de caminhadas que havia antes de Constantino e do Concílio Ecumênico de Nicéia. A reforma protestante, Neil Cole chama de 2.1, porque ele diz: houve uma mudança, mas não foi uma mudança suficientemente radical para chamarmos de 3.0. A verdadeira mudança radical está acontecendo agora, no século XXI, segundo Neil Cole, quando a igreja está entendendo melhor o que significa ser o corpo místico de Cristo na Terra, vivendo uma desinstitucionalização
que eu prefiro chamar de igreja meta-institucional. Por quê? Porque não é uma igreja que nega a existência e a necessidade da igreja institucional, do cristianismo enquanto religião organizada, mas reconhece também o cristianismo como espiritualidade e caminho, ou como religião desorganizada. Portanto, meta-institucional, que apela ao indivíduo na sua existência. E isso combina com o nosso tempo, chamado tempo pós-moderno, em termos culturais, quando toda aquela construção que nós chamamos de modernidade ou de modernismo começa a desmoronar. Eu não vou falar sobre isso hoje, marcaremos um outro encontro para falar sobre modernismo e pós-modernismo, modernidade e pós-modernidade, mas uma das características desse tempo pós-moderno é que as instituições, em geral, estão sob júdice. As pessoas continuam achando que educação é fundamental, mas questionam as instituições de ensino. Acham que é possível ter uma educação independentemente das instituições de ensino. As pessoas continuam achando que política é importante, mas não acreditam mais nas instituições políticas, nos partidos políticos, no Senado, na Câmara dos Deputados, etc. As pessoas continuam achando que religião, no melhor sentido da palavra, é fundamental, mas no mundo inteiro vê-se um questionamento, uma suspeita das instituições religiosas, seja qual for a religião. Há uma corrupção que se deu por causa do dinheiro, há uma corrupção que se deu por causa do desejo de poder e pelo excessivo engessamento das ideias e das práticas causada pelo processo natural de institucionalização. E aí a pérola que não tem preço acaba se perdendo nesse monturo de variadas formas de imitação e de lixo. O próprio conceito de verdade, nos nossos tempos pós-modernos, está problematizado. E a ortodoxia se sustenta, particularmente nas tradições mais conservadoras, no chamado fundamentalismo, ela se sustenta em cima do conceito de verdade, entendido na perspectiva moderna, como um conceito lógico. Mas a letiologia contemporânea, a filosofia que se preocupa com o conceito de verdade, tem percebido a total problematização do significado de verdade. E aí a gente lembra que a Bíblia diz que Cristo falou: eu sou a verdade, e a verdade vos libertará também. João. E a gente então começa a perguntar o que significa verdade dentro de uma perspectiva cristã e particularmente dentro de uma perspectiva mística. Talvez a verdade seja mais uma intuição, um insight, um descortinamento, uma experiência. E é disso que a mística trata. A maioria dos cristãos segue o cristianismo como uma religião, não como um caminho espiritual. Ainda que, a princípio, como diz o livro dos Atos, o cristianismo era chamado, os cristãos eram chamados como aqueles que são do caminho, o caminho de Cristo. Então, o que estamos falando é de um cristianismo que não é apenas institucional, mas possui um elemento meta-institucional. Não é uma fé baseada, entendida como crenças, entendida como subscrição doutrinária. A fé não é acreditar em certas proposições teológicas, mas a fé como confiança plena em Deus, confiança plena em Cristo
e como fidelidade, pistes, isso é fidelidade ao objetivo que é retornar a Deus. A ideia de que somos como filho pródigo, que ganhamos consciência do nosso afastamento de Deus e o nosso desejo de retornar à casa do Pai e abraçar o Pai Celeste. Então, há uma distinção, não é? Por exemplo, na igreja institucional, nós temos os rituais, como os sacramentos ou ordenanças, que são características, não é, da vida da igreja, desde do batismo e da ceia até coisas menos ritualizadas, mas ainda rituais, como a oração e o louvor. Estes rituais não podem ser meros rituais, não podem ser simplesmente ritos religiosos. Eles têm que apontar para uma realidade espiritual, para uma realidade mística. E é disso que nós estamos falando, não é? Quando a gente fala em mística cristã. Estamos falando também do problema da distinção entre o sagrado e o profano. Existem aqui dois momentos na caminhada espiritual. E o primeiro momento é importante. É quando a gente faz a distinção entre o sagrado e o profano, porque a gente descobre que existe o sagrado. A gente descobre que existe o momento sagrado, que existe o homem sagrado, a mulher sagrada, porque está em comunhão com Deus, em Cristo, o espaço sagrado. E esse momento é muito claro no Antigo Testamento, não é? Essa distinção, que duas vezes, uma vez na lei e outra vez em Ezequiel, fala que o sacerdote é responsável por explicar e mostrar para o povo a distinção entre o sagrado e o profano. Mas esse primeiro passo precisa sofrer uma qualificação. E isso acontece muito claramente com Jesus e no Novo Testamento. Um segundo momento, uma indistinção, quando Cristo claramente profaniza o local sagrado, como o templo, profaniza o sacerdócio e, ao mesmo tempo, sacraliza aquilo que era considerado impuro e profano. Jesus reverte a lei de pureza dos fariseus. Aonde os fariseus achavam que tocar no impuro te fazia impuro, Jesus toca no impuro e o torna puro. Jesus sacraliza os encontros cotidianos, sacraliza os pássaros, as flores, quando ele diz: olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. Parece que a vida simples e cotidiana se torna, de repente, revestida de sagrado. E esse ato de sacralização daquilo que é supostamente profano, esta reverência pela vida, essa reverência por cada instante, como momentos plenos de prenhes do sagrado, é muito importante que nós repliquemos. Isso é o verdadeiro caminho. E também cuidado para não cair na idolatria. Para isso é preciso profanar aquilo que está sendo excessivamente sacralizado. A gente sabe que isso acontece, até com a Bíblia. Quando a gente começa a achar que não pode carregar a Bíblia senão colada no peito, não pode colocar a Bíblia no chão, isto é um equívoco. É o caminho da idolatria. Pode acontecer com o templo, o santuário, pode acontecer com o pastor. E isto é idolatria. É preciso quebrar essa idolatria por meio de um processo crístico, um processo cheio de imitação de Cristo, de
de profanização. O que a tradição mística não é, também precisa ser dito, né? Misticismo barato de milagreiros a gente encontra em toda a esquina. Não é disso que eu estou falando. Não é a mistificação de tantos charlatões que já vêm profetizados na Bíblia e que nós encontramos no dia a dia. Não estou falando de práticas supersticiosas, de amuletos, de peregrinações, sejam a Jerusalém e ao Rio Jordão, ou ao alto dos montes, ou qualquer espécie de superstição. Na verdade, eu estou falando de viver em Cristo. O que é estar em Cristo? É ser uma nova criatura, como Paulo diz, se alguém está em Cristo. Lembram desse texto, 2 Coríntios 5,17? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, ou uma nova criação. As coisas velhas passaram, se fizeram novas. Nós estamos falando, então, de um batismo que vai além do ritual. É a presença do Espírito de Cristo em nós, no cristão. Eu estou falando de uma união com Cristo verdadeira, de comer a carne de Cristo e beber o sangue de Cristo para assumir sobre si os atributos, as qualidades, o poder de Cristo. Eu estou falando de um novo nascimento, como Jesus disse para Nicodemos, é preciso nascer de novo. O que é esse novo nascimento? De que João fala também no capítulo 1, não é? Quando ele diz: nascer não da carne, não de vontade humana, mas de Deus, para ser filho de Deus, para ser filha de Deus. João 1,9 diz assim, que Cristo era a verdadeira luz que ilumina todo homem. Então, nós estamos falando de luz, de Cristo, porque Deus é luz, e nele não há treva nenhuma, não há mal nenhum. E Cristo é a verdadeira luz que veio ao mundo. E nós, em Cristo, também somos iluminados. Esse conceito de iluminação é fundamental na tradição mística, não é? E é bíblico. É o poder de sermos feitos filhos de Deus quando nós o recebemos, não é? E isso vem da plenitude. Esse é um outro conceito místico importante. A plenitude de Deus, o pleroma, como diziam os gnósticos. E em João 1,16 nós lemos que recebemos graça sobre graça da sua plenitude, da plenitude de Cristo. Eu estou falando de estar com Cristo que é como subir o monte da transfiguração e acampar lá com Cristo e desfrutar dessa comunhão com Cristo. Eu estou demonstrando para vocês, evidenciando, que essa tradição ela tem origem nas próprias páginas da Escritura. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, temos evidência de encontros com Deus, que são encontros místicos, são revelação, são epifania, são teofania, são manifestações de Deus. É a sarça ardente, é a ascese de Isaías a um templo espiritual, em Isaías 6. E nós não podemos achar, como no cessacionismo, que a gente não tem mais acesso a esse tipo de experiência, não é? Então, nós estamos falando de um despertar. Paulo, em Romanos 13:11, ele fala, é hora de despertar. Essa é uma expressão que os gnósticos usavam, porque eles diziam que estar biologicamente vivo é estar sonâmbulo no mundo, mortificado, mas é preciso despertar como de um sonho, porque a vida é como um sonho.
da qual se desperta, ou do qual se desperta para a vida espiritual, que é comunhão com Deus, comunhão plena com Deus, que, por tabela, nos leva também a ter comunhão com a criação, porque a presença de Deus está, Deus onipresente, está marcada, a presença de Deus é marcante em toda a criação. Então, nós estamos falando em algo que é mais que um discipulado. Nós estamos falando de uma verdadeira imitação de Cristo, em que as palavras de Cristo se tornam minhas palavras, em que os gestos de Cristo se tornam meus gestos, que a unção de Cristo, a própria palavra Christos, significa unção, a palavra Messias significa ungido. Então, remete a uma unção, um crisma. E nós, ou carisma, nós estamos falando de uma unção espiritual. Isso é o que Paulo queria dizer quando ele fala estar em Cristo. Em Cristo é uma expressão que Paulo repete muito. Isso não é teologia, isso não é aceitar doutrinas, é uma experiência mística. Mas indo um pouco mais além, nós temos um conflito na história da teologia entre teologia da cruz e teologia da glória. Teologia crucis e teologia gloriae, em latim. É uma longa história. No seu livro A Cruz de Cristo, John Stott, logo na introdução, diz que ele opta pela teologia da cruz, que essa é a teologia correta e não a teologia da glória. Ele está equivocado. O que nós precisamos é de uma tensão dialética, infinitamente elástica, que permita que nós vivamos ambas as teologias. A teologia da cruz é muito importante. Não se pode exagerar a importância da mensagem da cruz, da mensagem do perdão de Deus, a mensagem da justificação em Cristo. Porém, não se pode exagerar a teologia da cruz a tal ponto que se esquece a teologia da glória. Cristo em vós, esperança da glória, diz Paulo em Colossenses. A glória que nos está proposta, glória que nós podemos experimentar aqui e agora, não apenas depois da morte. Glória que Cristo dá o exemplo. Glória que é a Shekinah divina de que o Antigo Testamento fala. Glória que é algo de divino, que é compartilhado conosco. O Jürgen Moltmann, ele fala isso dizendo que é preciso olhar para a cruz a partir da ressurreição. E nós sabemos disso, estamos carecas de saber, que o sentido da cruz fica esvaziado. Se não lembrarmos da ressurreição antes de contemplar a cruz. Porque é preciso jamais esquecer que é para a ressurreição que olha o nosso coração. Essa é a nossa esperança. Eu não me refiro exclusivamente a uma ressurreição que aconteceria após a morte. Eu me refiro àquilo que a Bíblia fala como ressurreição espiritual, que também existe e acontece aqui e agora. Por exemplo, em Gálatas 2, 19 e 20, nós temos Paulo dizendo: estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Em Colossenses 2:12, nós lemos acerca do sepultamento do batismo. Estamos sepultados com Cristo no batismo, que é a imersão nas águas, não é? Mas nós não ficamos imersos. Nós emergimos uma nova criação. E isso Paulo chama de ressurreição. Em Efésios, também Paulo claramente ensina isso, não é? E nós estamos falando de uma semente que foi plantada em nós. A 1 Pedro 1, 23 a 25 fala de uma semente incorruptível. Em geral, a gente pensa que é a pregação do evangelho, mas isso é uma leitura viciada.
não é? Nós estamos falando da semente incorruptível, da palavra eterna, do Logos. Cristo plantado em nós para germinar. Como diz o Volô, não sei se vocês conhecem o Volodymyr, em uma de suas canções, no Natal a gente se lembra, já que é Natal, que Jesus nasceu em Belém, mas a gente não pode esquecer que Cristo nasce na gente também. E eu gosto muito da frase de um místico medieval que dizia assim: é preciso imitar Maria, que concebeu a Cristo e ficou prenhe de Cristo, e Cristo cresceu dentro dela na sua, esqueci a palavra em português, na sua womb, no seu ventre, não é? Cristo nasceu e cresceu, e assim também nós temos que experimentar Cristo crescendo dentro de nós, dentro do útero onde nós guardamos o Cristo vivo que nasceu e cresce dentro de nós. Então, nós estamos falando desta glória que é estar com Cristo. Eu gosto muito de uma metáfora contemporânea para explicar isso. Quem usa muito é o Timothy Frick e o Peter Gandy, de que a vida é como uma história contada por Deus. Deus é o autor da história. Nós somos os personagens. Mas, em Cristo, nós estamos em comunhão com o autor da história. Nós nos identificamos com o autor. Então, nós passamos a ter um duplo, um doppelganger. Nós estamos dentro da história, mas nós também estamos fora da história, escrevendo a história junto com o autor da história. Por isso, a gente pode amar a história, apesar do sofrimento, apesar das frustrações, apesar dos desapontamentos, porque nós não somos só parte da história. Nós estamos na história, mas nós também estamos fora da história. Uma outra metáfora é a metáfora comum hoje do programa, né? do Matrix. Nós estamos no programa, nós somos parte do software. E Deus é o programador, mas em Cristo nós transcendemos o programa. Transcendência é exatamente sair do programa e sentar-se ao lado do programador. Ter um segundo eu que se identifica com o próprio programador, fora do programa, e ter a tranquilidade de viver no programa, sabendo que é apenas um programa e que, na verdade, eu estou assentado nas regiões celestiais do lado do programador. Como diz Paulo em Efésios 2:6, em Cristo nós já estamos agora assentados com Deus nas regiões celestiais, na plenitude. Então, nós estamos falando de compreender a vida e o mundo como a cruz que é a encarnação. A humilhação de Cristo começa com a encarnação. Não é isso que Filipenses 2, 5 a 11 diz? O esvaziamento, a kenose. Então, na encarnação já há uma humilhação, talvez incomparável, maior do que a própria cruz, já que a vida de Deus é qualitativamente diferente da vida humana. Não é só quantitativamente diferente, ela é qualitativamente diferente. Então, nós temos a compreensão de que viver no mundo é uma cruz para nós, porque é melhor estar com Cristo, na plenitude da presença de Deus. Porém, eu posso estar em Cristo, em glória, aqui agora no mundo. É disso que os místicos falam. Isso que é a iluminação. Isso é que significa despertar. É mais do que uma religião. É uma transfiguração. É disso que eu estou falando. Sem nenhuma pretensão.
com toda humildade, com toda modéstia, sinceramente, porque todos nós somos muito limitados, mas nós precisamos compreender qual é toda a plenitude da mensagem do Evangelho. Por que eu falo estar com Cristo? Estar com Cristo é melhor do que pensar no conceito de ser, que é um conceito semanticamente carregado, muito abusado pela filosofia. Então, a palavra estar é uma palavra que é muito rara. Ela praticamente só existe na língua portuguesa. O estar como algo diferente do ser. Eu me lembro que, quando eu ainda era garoto, um ministro perguntaram: o senhor é ministro agora? E ele disse: eu não sou ministro, eu estou ministro. Diferenciando o ser e o estar. Neste mundo temporário, passageiro, efêmero, nós não é a nossa essência, mas nós estamos aqui, mas podemos também estar no mundo em Cristo. Por isso que Cristo, na oração sacerdotal, diz: não o peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Exato, quer dizer que nós devemos continuar no mundo, sem ser do mundo, mas estando no mundo com Cristo. Estar no mundo, mas com Cristo. Isso muda tudo. É um outro status. Quando eu falo estar, a palavra estar, ela tem a mesma origem de estado. É um outro estado ontológico. É uma outra condição ontológica. É uma outra maneira de ser. É um outro status, que é em Cristo. E a palavra também tem etimologia comum com o conceito de êxtase. Estar com Cristo é estar em êxtase. Não só o êxtase do prazer espiritual pleno e profundo, mas no sentido etimológico grego ekstasis. Ekstasis, que significa estar fora. Então, também estar com Cristo é, num certo sentido, estar fora da realidade, porque ao mesmo tempo em que você está no mundo, você também está nas regiões celestiais. Isso, como eu disse, é uma introdução, então alguns fios vão ficar soltos e desamarrados, mas é assim mesmo, é assim que tem que ser, porque, na verdade, isso é apenas um estímulo que eu estou dando a vocês, para buscarem por si mesmos esta tradição, esta linguagem, esse discurso, essa possibilidade. Nós, quando pensamos em trabalho pastoral e mentoria, que é exatamente o que nós estamos discutindo aqui nessa sequência de palestras que o Paulo promoveu, a gente tem que se perguntar qual é o objetivo do trabalho pastoral e da mentoria. Eu penso que é levar a Cristo. É levar a Cristo, na minha opinião, e não a tradições, e não a instituições religiosas cristãs, mas levar os indivíduos a Cristo, mentorá-los para que eles cresçam na experiência de comunhão com Cristo, até que eles possam experimentar este estar com Cristo que a tradição mística fala. É o ministério da reconciliação, de que Paulo fala em 2 Coríntios 5, não é? 5, 18 a 20, ele fala que nós somos os embaixadores desta reconciliação com Deus, daqueles que estavam alienados de Deus em Cristo, não é? Para caminhar na experiência de Cristo. Porque a mística insiste na ideia de experiência. Não é algo emocional, mas é a experiência de vivência com Cristo. Os ultra-ortodoxos acham que a experiência não é confiável e que experiência é secundária. A tradição mística diz o contrário. A experiência é tudo. O discurso teórico, a abstração, a teologia é que é secundária. Ela serve para ajudar
o cristão a entender a experiência. Mas o que é primordial é a experiência de estar em comunhão com Deus em Cristo. A experiência mística tem etapas. E a primeira etapa é uma experiência de alienação. Isso é uma compreensão de pecado. O pecado é entendido não como falta moral, não como descumprimento da lei. Eu sei que na ortodoxia é sempre assim que se explica. Mas a amartologia, ela é mais complicada do que a gente pensa. Quando a gente abre os olhos para ler a Bíblia de novo pela primeira vez. A gente percebe que várias vezes a Bíblia fala de pecado como errar o alvo, não é? Qual alvo? O alvo de viver em comunhão com Deus. A comunhão perdida. Em estado de alienação, de estranhamento em relação a Deus. Quer dizer, nós partimos da casa do Pai como filho pródigo e estamos alienados, distantes de Deus. Distantes da luz. E isso é que nós chamamos de natureza caída, a natureza pecaminosa. É o distanciamento da luz para a vida do ego, para o egocentrismo, para o egoísmo. E, então, é possível retornar. E é esse retorno, essa reconciliação, que significa salvação. Não apenas o perdão dos pecados, mas a reconciliação com Deus e a presença, portanto, a presença de Deus. Estar na presença de Deus, perceber a presença de Deus na sua vida, no seu ser, em você e ao seu redor. Mais do que presença. Presença é uma etapa. É a experiência de comunhão. Comunhão plena com Deus, mas gradual, é claro. Um processo gradual de comunhão que a gente chama de santificação. Mas é preciso entender o que é santidade. Não é? Santidade é quando a gente se desapega, se desprende do programa. É quando a gente se desprende, se desapega da história, da narrativa, da história cujo autor é Deus. E a gente se conecta e comunga da paz que há em estar com o autor da história, de estar com o programador. Tradicionalmente, o pessoal separa a jornada cristã mística em 3 momentos: purificação, iluminação e união. Na ortodoxia, a gente chama a purificação de justificação. Nós, em Cristo, nos tornamos puros perante Deus. Mas aí é preciso santificar-se. Isso significa viver a santidade do próprio Deus. Santo, santo, santo. E isso é a iluminação. E é preciso almejar a glória, que é a união plena e final com Deus, que a Bíblia descreve como o êxtase do ato conjugal. A união mística descrita como união íntima de marido e mulher no ato sexual. Como termina a Bíblia nas bodas do Cordeiro, que a gente sempre coloca no porvir. Mas essa ideia de porvir tem que ser trazida para o aqui e agora. A separação entre o tempo atual e o tempo vindouro, na Bíblia, na tradução judaica, na apocalíptica judaica, é uma metáfora da separação entre aquilo que é imanente e aquilo que é transcendente. Mas a transcendência pode invadir a imanência. Cristo é a invasão da transcendência, ou a invasão da imanência pela transcendência. Cristo transcende e se faz presente. Deus conosco.
é Natal. Mas também Cristo se faz presente em nós. E isso também é uma invasão da transcendência na imanência. Um milagre que acontece em cada um de nós, em cada cristão. Então, isso eu chamaria de uma cristofania. Você sabe, eu gosto muito dessa conjugação que o alemão faz na palavra Offenbarung, de revelação com epifania. Por quê? Porque toda verdadeira revelação não é uma mensagem apenas. Como na tradição pentecostal, infelizmente, às vezes passa, mas também quando a gente pensa na Bíblia como revelação de Deus. Revelação é Offenbarung, é epifania, é a manifestação de Deus. Sem manifestação de Deus não há revelação. Por isso que Cristo é a mais perfeita revelação de Deus, porque Cristo é uma epifania. Os discípulos, João, Pedro, até Paulo, entenderam Cristo como uma epifania, como uma teofania. Agora, nós somos convidados a nos tornarmos cristofanias. Isso é, manifestações do Cristo vivo, do Cristo ressurreto, aqui e agora nesse mundo. Só assim a gente pode ser luz do mundo. Não adianta a gente pregar uma crença, não adianta a gente pregar doutrinas, não adianta a gente pregar uma religião, uma instituição religiosa. Se você trazer o indivíduo para a igreja, você não salvou o indivíduo, mas apenas a cristofania da minha comunhão com Cristo, comunicada ao meu irmão, para que ele também possa ter a oportunidade de vivenciar, de experimentar esta cristofania. Isto é verdadeira redenção, verdadeira libertação, que transforma a vida, não é? Enfim, para concluir, eu gostaria de fazer um passeio histórico, para que vocês não pensem que eu tirei tudo isso da minha cartola como um prestidigitador, como um mágico de cruzeiro. Eu gostaria de lembrar todos vocês de que a tradição mística é rica e é antiquíssima. Ela existe, a tradição mística cristã, há 2000 anos. Entre os pais da igreja, na igreja original, você encontra a mística muito presente. Os pais capadócios, a escola de Alexandria, de Clemente, de Orígenes, o próprio Agostinho, em certos momentos, se manifesta como um místico cristão. Os pais do deserto, que produziram a filocalia, as belas palavras, não é? Gente como Santo Antão do deserto, como Pacômio e Metódio, os grandes pais do Egito, e toda a tradição monástica foi gerada a partir disso. O gnosticismo, tão mal falado, tão maltratado, mas que dominou o segundo século e que foi, desde a patrística, maltratado e ridicularizado e caricaturizado pelos heresiologistas, Irineu, Hipólito, Epifânio, mas que, na verdade, eram cristãos que procuravam seguir a Cristo e viver plenamente a vida cristã. Eu não estou dizendo que o gnosticismo é resposta para nós, mas o que eu estou dizendo é que é uma tradição que precisa ser recuperada, porque podemos aprender muito com a tradição gnóstica agora que nós podemos observar diretamente os escritos gnósticos descobertos no deserto em 1945, a chamada Biblioteca de Nag Hammadi, e então, como o Evangelho de Tomé. E aí nós vamos descobrir uma outra maneira de compreender a Cristo e a verdade da fé cristã. Há muito que aprender com essa tradição. O que eu estou querendo dizer é que a tradição mística ela é muito antiga, tudo isso que eu lhes disse. Na Idade Média, nós temos toda a tradição da Igreja Ortodoxa Oriental, que se separou da Igreja Romana em 1054, mas que até então era unificada. João Clímaco, eu gostaria de
o João da Escada, né? Porque ele escreveu um livro chamado A Escada da Ascensão Divina. Que livro espetacular! Kierkegaard gostava muito desse livro. E nós temos os exicastas, que são os perseguidores da luz divina, meditantes, como o Máximo Confessor, Gregório Palamas e tantos outros. Vladimir Soloviev, para chegar mais perto, no século XIX, ou Solovyov, ele era um grande místico da tradição ortodoxa, considerado herege pela Igreja Ortodoxa Russa, porém influente até hoje em todo o mundo por causa do seu pensamento. Na Idade Média, nós ainda temos o Dionísio Pseudo-Areopagita, né? O Dionísio Areopagita, Pseudo-Dionísio, que foi tão influente. Ele deixou... Nós temos 4 livros dele. A Teologia Mística, propriamente, Os Nomes de Deus, a chamada Hierarquia Celeste e um 4º livro chama Hierarquia Eclesiástica. E são todos livros sobre o que eu estou dizendo, sobre a mística cristã. É uma longa e rica tradição. Também temos a mística renana, de Hugo de São Vítor, de Johannes Eckhart, de Jan de Ruysbroek, que escreveu Preparação para as Bodas Espirituais. A ideia das bodas espirituais como sacramento, baseada em Cântico dos Cânticos, baseada no fim do Apocalipse, como eu já expliquei, é muito marcante na tradição mística. E esse livro é um livro maravilhoso, que fala de como que nós nos preparamos para esse momento místico de união íntima com Cristo, as bodas espirituais. A Nuvem do Não Saber, um livro está disponível em português, muitos desses livros estão. A Nuvem do Não Saber é de um autor anônimo, inglês. E ele diz, é preciso passar pela nuvem do não saber para ter um encontro com Deus, porque o encontro com Deus não se dá pelo conhecimento teórico, pelas abstrações teológicas, e sim pelo amor. Descobrindo o amor de Deus e amando a Deus que nós nos unimos, não é? E esse amor é revelado a nós em Cristo. E é o amor de Cristo que desperta em nós o amor. Nós podemos também citar muitas mulheres medievais que foram grandes místicas, como Juliana de Norwich, Hildegarda de Bingen, Matilda de Magdeburgo. Os nomes são engraçados, mas os textos são muito profundos. Eu estou lendo agora a Matilda de Magdeburgo com grande proveito. Os protestantes também. Essa tradição protestante mística foi totalmente velada, escondida, maltratada, porque o protestantismo caiu num escolasticismo que gerou a ortodoxia, que gerou o puritanismo confessionalista. Mas ela está lá. Está sempre na franja da história da igreja, mas está lá, marcando presença, a herança da liberdade no espírito. O próprio Martinho Lutero, que tem momentos místicos maravilhosos na sua produção literária, ele diz no livro Tische Rede, né, Conversas ao Redor da Mesa, que o seu livro de cabeceira era um livrinho chamado Teologia Germânica, um livro anônimo, medieval, de mística. E eu poderia citar aqui Jacob Böhme, poderia citar Ângelo Silesius, William Blake, Emanuel Swedenborg e muitos outros místicos cristãos protestantes. E há muitos contemporâneos. Os contemporâneos, em geral, são católicos ou ortodoxos, infelizmente, mas há também protestantes, como Robert Farrar Capon, no protestantismo, mas entre os católicos nós temos Thomas Merton, nós temos Anselm Grün. Entre os ortodoxos nós temos Jean-Yves Leloup e muitos outros que eu poderia citar. Watchman Nee, na China, autores que focaram na mística. E esse é apenas um panorama histórico
para que vocês percebam que essa tradição existe e que eu não estou inventando. E eu creio muito que nós precisamos recuperá-la. Ela é centrada numa chamada doutrina perdida. O Keith Giles, que é um autor americano, dos meus favoritos hoje, Keith, K-E-I-T-H, Giles, G-I-L-E-S. O Keith Giles, ele rompeu com as igrejas, mas ele continua produzindo teologia. Ele foi anatematizado pelas igrejas evangélicas norte-americanas, mas continua dando testemunho de uma fé viva, e é um dos meus autores prediletos. Eu recomendo. E o Keith Giles recentemente publicou um artigo sobre a doutrina esquecida da teose. A teose é a divinização. Já Atanásio de Alexandria, da escola de Alexandria, que foi muito importante no século IV, na época do concílio de Nicéia, né? Atanásio, que era ortodoxo, ele dizia o seguinte: Cristo se fez humano para que por meio dele nós pudéssemos nos tornar divinos. Essa ideia de teose é muito clara na Bíblia, porque a glória de Deus em nós é a divinização. Quando em 2 Pedro nós lemos, capítulo 1, versículo 3 e 4, para que vos torneis coparticipantes da natureza divina, entendendo teose não como nós nos tornando deusinhos míticos, cheios de poder, como na mitologia grega ou nórdica, ou às vezes como em alguns textos metafóricos, figurativos do Antigo Testamento, mas sim unidos ao Pai de Jesus Cristo, o Deus da plenitude, o Deus da luz, o Deus onipresente, onisciente, onipotente, mas que é amor e sabedoria plenas. Então, esta união com Deus nos torna divinos por tabela. Não divinos em nós mesmos, jamais, mas divinos por nos tornarmos coparticipantes da natureza divina, como está na Bíblia, 2 Pedro 1, 3 e 4. E assim sermos iluminados pela luz de Cristo. Que Deus os abençoe, trazendo luz, iluminação, despertamento e a glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Espero que a minha palestra tenha colaborado para a vida de vocês. Um grande abraço a todos. Shalom. Maravilhoso, Ricardo. Maravilhoso. Que palavra sensacional. Graças a Deus. Ricardo, eu estou com um negócio aqui que eu queria perguntar para você. Quando a teologia reformada fala do já e ainda não, tem alguma relação com o que você falou do êxtasis? Ou é outra coisa? Não, é só o reforçar do já, porque eu acho que a gente está muito no ainda não. Quer dizer, nós precisamos mais do já, não é? Nossa compreensão é muito escatológica, muito apocalíptica. A gente sempre espera a glória e a comunhão com Deus para depois da morte, para a segunda vinda de Cristo, a chamada parousia. Mas quando perguntaram para Karl Barth, se ele cria na segunda vinda de Cristo, ele disse: você quer dizer a quinta? Aí o entrevistador disse: como? Ele falou: a quinta vinda, porque a segunda foi a ressurreição, a terceira foi a descida do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo sobre a igreja, a quarta é quando o indivíduo é o corpo místico de Cristo na terra, que é a igreja.
A quinta é quando o indivíduo se une a Cristo espiritualmente. Na verdade, é a sexta vinda de Cristo que você está falando, né? Então, eu entendo que nós transpomos sempre para o ainda não, essa experiência de comunhão, a descida da Nova Jerusalém, as bodas nupciais. E eu estou dizendo que nós devemos trazer para o já. Essa experiência do porvir, a experiência de que os textos apocalípticos colocam no amanhã, né? Já Jürgen Moltmann, ele diz que existem duas palavras para futuro em alemão. Futurum, que vem do latim, e Zukunft. Zukunft é aquilo que virá, que é o que a gente chama em português de o porvir, o celeste porvir. Mas este porvir é apenas uma metáfora, porque, na verdade, é a transcendência. É aquela experiência do místico ou do profeta que subitamente vê os céus abertos e o descortinamento da transcendência na imanência. Afinal de contas, o céu não é um lugar. As pessoas acham que o céu é um lugar para onde se vai. Mas o céu, na verdade, é uma realidade paralela aqui e agora. Deus está presente aqui e agora, e as regiões celestiais são uma transcendência que está presente aqui e agora, ainda que invisível. A experiência de comunhão com Deus em Cristo permite que a gente, como se de posse de uma faca sutil, cortar a realidade e vislumbrar o além. Aquilo que está além do véu. É disso que estamos falando. Então, sim, mantenhamos esta ideia do já e ainda não, mas vamos lembrar do já. Porque senão a gente vive na miséria, na pobreza. Agora, na expectativa de uma riqueza de glória após a morte, mas não é isso. Na minha modesta opinião, não é essa a mensagem de salvação. Não é essa a palavra do Evangelho. Tem algum livro desse autor último que você citou aí, o Keith Giles? Dá para você soletrar de novo ela aí? Você diz em português? É. Eu não estou sabendo. Infelizmente, por morar longe, eu não acompanho o mercado editorial brasileiro de perto. Então, eu não sei, mas eu duvido que tenha algum livro, porque ele é considerado herege, não é? Então, ele provavelmente as editoras cristãs não o publicam, e ele é crente demais para as editoras seculares. Então, ele acaba não encontrando editora para publicar, eu acho. O nome dele, de novo aí, é Keith Giles. Está aqui já no chat, viu? K-E-I-T-H. É K-E-I-T-H-G-I-L-E-S. Joia. Bem, gente, agora aberto aí a perguntas. Quem quiser fazer pergunta, pode liberar seu microfone aí rapidão e já vai perguntando, para a gente agilizar. Vai entrando na ordem aí para a gente também saber quem está pedindo. Então, você pode levantar a mãozinha azul e fazer uma pergunta ao nosso professor. Mais alguém? Alguém pergunta? Eliseu que está falando aqui, pastor Paulo Emílio. Eu escrevi ali no chat, mas eu gostaria de expressar publicamente aqui, dizer da importância deste acontecimento. Para mim foi um acontecimento na internet, nesse período de pandemia, poder você ter tomado essa iniciativa de reunir tantos homens importantes, conhecedores das Escrituras Sagradas, para ministrar o nosso coração. Esse período foi um período extremamente dificultoso para muita gente, muitas igrejas fecharam, muita gente se perdeu, muitos pastores se enfraqueceram,
que vocês tomaram a iniciativa de fortalecer o nosso conhecimento. Ouvi coisas que eu nunca imaginava ter ouvido, como hoje aqui, ouvindo aqui o pastor Ricardo, esse irmão querido aí, uma sabedoria incrível, né? Citou aí o Atmani, que eu tenho um bocado de coisa dele por aqui também, não é? Então, quero agradecer a Deus. Eu não tenho perguntas, porque se eu fosse fazer perguntas, eu acho que nós ficava uma semana aqui, porque eu sei muito pouco para poder... Então, eu preciso saber mais. Da mensagem de hoje, incrível, abençoadora. Que Deus te abençoe, pastor Ricardo, viu? Você, toda a tua caminhada. Se um dia a gente pudesse cruzar, eu estou em Volta Redonda, pastor Paulo Emílio também, os demais pastores, eu sou o pastor aqui em Volta Redonda, o menor deles, mas esperando poder um dia encontrar vocês. Então, quero desejar um feliz ano novo para vocês, feliz Natal, feliz fim de ano, Deus abençoe, e muito obrigado pelo privilégio de ser incluído numa nata como essa aqui, de homens tão sábios, tão cultos, tão cheios de Deus. Que Deus te retribua, viu, pastor Paulo Emílio, quadruplicadamente ou muito mais, né? Pela iniciativa, porque abençoou muito a igreja. Eu tive a oportunidade de falar nos cultos que eu estava participando de uma pós-graduação desse nível aqui, e os irmãos ficaram todos cheios, nosso pastor está sendo instruído lá. Então, eu quero te agradecer, eu não poderia deixar de fazer essa colocação, e muito obrigado de todo o coração, Deus abençoe. Então, eu estou, como disse, em Volta Redonda, um dos pastores aqui na cidade, à disposição dos irmãos, não é? Vou deixar meu telefone aqui no chat para quem quiser entrar em contato comigo, ou precisar de alguma coisa na cidade, tiver algum parente, precisar fazer algum contato, não é? E orem por mim, eu vou orar por vocês. Muito obrigado, assim, ó, Deus abençoe. De 1 a 10, 11, tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Valeu, Eliseu. Muito obrigado aí pelas suas palavras. Obrigado, Eliseu. Deus abençoe você. Um comentário. Você falou em oração. A oração é o centro da vida mística, mas não a oração como ela é praticada nas igrejas. A gente chama de oração espontânea, extemporânea, mas, na verdade, ela é formulesca. Ela é uma conjugação de fórmulas. A fórmula que começa, Pai eterno e misericordioso, a forma que continua e a forma que termina, não é? Em nome de Cristo, amém. Mas não tem a riqueza da história da oração no pensamento cristão. Oração a gente aprende a fazer em 1 minuto, mas leva uma vida para se tornar um doutor na vida de oração. Oração é comunhão com Deus, é diálogo com Deus, é falar e ouvir. Oração não é só pedir. Oração é desfrutar da companhia de Deus. E isto, os místicos insistem muito. A vida cristã poderia ser resumida nessa palavra, oração. Mas as reflexões proseucológicas no cristianismo, isso é o estudo teológico da oração, ele ficou esquecido pela ortodoxia. Os conservadores esqueceram da oração, assim como esqueceram do amor também, como tema teológico. Praticamente não se fala naquilo que é fundamental, não é? Então, é triste isso. Então, eu recomendo o estudo da tradição mística sobre a vida de oração e também a prática da oração. Oração silenciosa, oração meditativa, a Alexio Divina, todas as práticas de oração mais aprofundadas, que têm a ver com diálogo e desfrute da presença divina, mais do que petições e fórmulas litúrgicas. Obrigado, Ricardo. O Marlon está perguntando aqui, Ricardo, para você os puritanos foram um bom grupo de místicos no meio dos reformados? Ok, isso me dá a oportunidade de falar um pouco sobre o problema do neopuritanismo, que realmente destruiu a tradição calvinista nos Estados Unidos e agora no Brasil. O fruto mais recente do neopuritanismo é o reconstrucionismo. O reconstrucionismo é um tipo de teologia do domínio
para o estabelecimento de uma teocracia. Eu vejo isso mais ou menos como a pauta do anticristo. Por isso, eu tenho verdadeira ojeriza, indignação diante do puritanismo. Não do puritanismo inglês do século XVII, que já era, é claro, apenas um tipo de calvinismo. Um calvinismo que se deixou macular pelo cartesianismo, que se deixou macular pelo neo-escolasticismo religioso do século XVII, que é de origem racionalista, que gerou uma ortodoxia rígida e que leva ao sectarismo e à sectarização. A IPB, por exemplo, hoje está em avançado estado de sectarização. Isso é, está deixando de ser uma igreja e está se tornando uma seita. Nós precisamos reverter esse processo. Os pastores da IPB têm que se engajar num processo de reversão desse projeto de sectarização que se deu por causa do curso de pós-graduação Andrew Jumper e a pregação do neopuritanismo no Brasil como forma perfeita ou aperfeiçoada de calvinismo. Isso não é verdade. Eu aproveito para anunciar que em março eu vou dar um curso no Instituto de Janira, Instituto de Janira, no Rio de Janeiro, sobre a história do calvinismo. E eu vou tentar demonstrar a riqueza, a pluralidade da tradição calvinista nos 500 anos de história. E minha resposta, portanto, é: nos puritanos do século XVII, há, sim, momentos maravilhosos de reflexão mística, mesmo no Barker, no John Owen, nós encontramos, apesar da influência cartesiana, apesar do racionalismo, apesar do neoescolasticismo, há momentos bonitos. John Bunyan, em particular. John Milton também. Mas eu não vejo o puritanismo, o neopuritanismo brasileiro ou norte-americano como algo positivo para a igreja cristã, a igreja invisível de Cristo hoje. Creio que é uma tradição religiosa equivocada e que tem causado muitos malefícios à igreja. É a minha opinião, e se você discorda de mim, a amizade continua a mesma, a compaixão, o amor, a boa vontade é a mesma, mas eu estou sendo sincero com vocês. Eu sugiro que vocês se afastem dessa tradição. Ela não traz luz, ela não traz paz, ela traz perturbação, ela traz desejo de violência, ela traz separação, ela traz condenação, ela não traz cuidado, ela não traz comunhão, ela não traz inclusão. Então, ela me preocupa. Me parece uma forma de enfermiça de cristianismo. Ela apela para os nossos piores instintos religiosos. É a minha opinião. Ricardo, tem uma pergunta aqui. O que você acha do livro A Fábula Mística, de Michel de Certeau? Não conheço. Não conhece. Não conheço, infelizmente. Não conheço. Então, vamos para a próxima. Se fosse possível, gostaria que o doutor Ricardo dissesse em que sentido a IPB está se tornando sectária ou uma seita. Em muitos sentidos, né? No momento em que ela se considera a única detentora da verdadeira doutrina, os concílios da IPB, por exemplo, têm oficialmente declarado outras denominações seitas. E essa é a característica da seita. Ela se acha detentora de uma verdade que os outros grupos cristãos não têm. É o alienista do Machado de Assis, que coloca todo mundo no hospício, só ele é normal. Então, evidentemente que isso é uma característica do processo de sectarização. Outra característica é a uniformização, o desejo não de unidade, mas de uniformidade. Todos devem pensar igual, então os programas dos seminários passam a ser iguais, todos formulados pelos professores do Jumper,
e há um desejo de uniformidade litúrgica. Então, é claro que existe um movimento de resistência dentro da IPB. Existe um movimento de resistência dos carismáticos, existe um movimento de resistência de grupos progressistas, mas o grupo que se afinou com essa tradição puritana ultra-ortodoxa, de já ex-fundamentalista, esse grupo está no controle da IPB. E eu, assim como de outras igrejas, como acontece em outras denominações, nós vemos um paulatino caminho de cegueira espiritual, de desinteresse no progresso da vida da igreja, na direção do cuidado, na direção do serviço, na direção da inclusão, na direção da misericórdia, né? na direção da compaixão, na direção do respeito. Exige, pelo contrário, vemos o desejo de violência verbal sendo praticada. Isso tudo é típico do movimento sectarista, já que sectarismo significa exatamente a secessão, não é? Sectarizar-se é separar-se da sociedade, é antagonizar-se, fazer do seu discurso um discurso sempre antitético em relação à sociedade. Então, isso é o caminho da sectarização. E isso é, sem papas na língua, aquilo que se prega hoje na IPB. E o discurso não é cristocêntrico, não é? É um discurso teocêntrico. E é a busca de uma teocracia, uma imposição, uma vontade de poder político para a instituição de uma suposta lei divina sobre todas as pessoas. É exatamente o que os fariseus queriam nos tempos de Jesus, que todos obedecessem à lei de Deus da forma mais estrita, para que dessa forma pudéssemos provocar a intervenção divina e a vitória contra o Império Romano. Jesus propôs outra coisa. Boa. Ótima resposta, Ricardo. Sensacional. Obrigado, Paulo. Tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui. Como se livrar do perigo da subjetividade e relativismo na experiência mística? A mística também tem seus pecados, não há dúvida. Eu não falei disso, eu disse que era só uma introdução. Um dos pecados, um dos perigos da mística é a... Ricardo, e já tem uma pergunta do Hinaldo, que já emenda com essa. E qual o lugar do elemento cognitivo na experiência mística? Aí você já associa. Então, a mística também tem seus perigos. E um deles é essa ideia de você estabelecer um dualismo entre a matéria e o espírito e acabar querendo viver apenas na particularidade do indivíduo e na vida espiritual, esquecendo o coletivo, esquecendo que a igreja é uma realidade comunitária, esquecendo que a nossa vocação é estar com Cristo no mundo. Então, nós somos convidados a ser luz do mundo e sal da terra. Há muitos místicos que, através da história, cometeram esse equívoco. Verdadeiras escolas de mística cristã que cometeram esse equívoco. E nós temos que tomar muito cuidado para nos apropriarmos daquilo que a mística tem para nos ensinar, sem cair nesse equívoco, não é? Agora, quanto à teologia, o conhecimento teórico, o filosofar, a abstração, eu diria o seguinte: assim como os rituais, assim como as instituições, isso tem o propósito de nos auxiliar. São instrumentos para nos abençoar a construir a vida mística
e uma caminhada com Cristo. Você não pode transformar aquilo que é secundário e instrumental em algo primário e essencial. Outro dia alguém me disse assim, o senhor odeia as doutrinas. Eu disse, eu sou professor de teologia sistemática, como é que eu posso odiar as doutrinas? Eu amo as doutrinas, mas eu não as idolatro. As doutrinas são instrumentos para me abençoarem na vida com Cristo. Elas não são para serem adoradas como no dogmatismo, como se elas fossem o próprio Deus. Isso é idolatria. Vejam, a história do cristianismo é a história das doutrinas, mas é preciso que seja uma árvore viva, que cresce, que tem uma dinâmica, que tem seiva, que continua expandindo com novos galhos, novas folhas, e não uma árvore seca, morta e quebradiça, sem vida, sem seiva, sem flexibilidade nenhuma, uma peça de museu. Se é isso que é amar a doutrina, se é isso que é ser ortodoxo, então eu não quero ser ortodoxo, porque eu não quero congelar, ossificar, cristalizar o pensamento. Isso, para mim, não é cognição. Isso, para mim, é uma enfermidade da mente. É uma fibrose mental. Nós precisamos fugir disso. Eu não sou contra o pensar. O místico pode cair no perigo, corre o perigo de esquecer o valor da inteligência, do pensamento, da filosofia, da teologia. Mas isso seria um equívoco. Agora, não podemos nos tornar dogmatistas ou dogmáticos, a ponto de acharmos que o século XVII, por exemplo, formulou confissões de fé que resumem na sua inteireza o pensamento cristão e foi, digamos, é algo perfeito. E que tudo que veio depois foi decadência. Não. Essa maneira de interpretar a história do pensamento cristão, ela não é verossímil e certamente está errada. A teologia do século XVII serve para o século XVII e para a Europa do século XVII, não para o Brasil do século XXI. Nós precisamos, sim, de teologia. Eu sou teólogo, mas uma teologia que vive na dinâmica do espírito. Joia. Ricardo, tem mais uma pergunta aqui. Eu estou dando prioridade aqui a quem está colocando as perguntas. O Magno, Carlos Magno, colocou uma pergunta aqui. Cessacionismo ou não dos dons espirituais na experiência mística? O que é que você, ou não, o que é que você acha disso? Só um detalhe. Depois eu vou divulgar, gente, um mestrado que vai acontecer aí a partir do ano que vem, um mestrado em teologia em português, Gordon Conwell, Theological Seminary, ok? O Ricardo, acho que vai ser um dos professores desse curso de mestrado, o Eliel. Eliel, depois dessa pergunta, se você quiser compartilhar a sua tela, eu vou tentar compartilhar aqui, depois do Ricardo responder essa pergunta. Valeu? Vamos lá, Ricardo. Essa é boa, hein? Essa foi boa pergunta. Vamos lá. Não, claro que eu não sou cessacionista. A experiência de Deus no Espírito, ela existe antes, já no Antigo Testamento, não é mesmo? E continua através da história da igreja. Não existe nenhum cessar da ação do Espírito Santo. Porém, a tradição pentecostal, ela surge de um desejo de liberdade, de uma frustração com a camisa de força
da ortodoxia evangélica e que, na verdade, foi uma explosão de energia espiritual. Porém, com o tempo, o pentecostalismo se corrompeu pelo dinheiro, pelo amor ao dinheiro, pelo desejo de poder, pelo desejo de prestígio e, infelizmente, pela construção de uma tecnologia do misticismo, uma mecânica da ação espiritual que levou a essa ênfase que é comum no carismatismo, de falar em línguas, de praticar o exorcismo, de realizar curas divinas, de profetizar ao povo da igreja. Nenhuma dessas atividades é em si perniciosa. Mas o que é pernicioso e errado, na minha modesta opinião, é o tecnicismo que se instalou nas igrejas pentecostais, de tal forma que essas coisas se tornaram mecânicas. Essas coisas começaram a ser programáticas dentro das igrejas e até mesmo forçadas, com imitação simiesca, com falsidade, uma hipocrisia da espiritualidade. Então, eu me preocupo muito com isso e é preciso que fique claro. Então, eu não sou contra a ideia fundamental do movimento carismático dentro das igrejas pentecostais ou fora delas. Pelo contrário, é preciso buscar o Espírito, é preciso buscar encher-se do Espírito. Mas a presença do Espírito Santo nos santifica, nos faz ter comunhão com Deus e nos faz manifestar o poder de Deus. O aroma de Cristo. A partir de então é possível falar a palavra de Deus. É possível viver o exemplo de Cristo. E isso pode acabar desembocando em algo espetacular, aparentemente sobrenatural, uma manifestação da transcendência na imanência, uma transfiguração, uma coisa semelhante a esses dons espetaculares que foram tecnicisticamente mecanizados nas igrejas pentecostais. Essa tecnologia do misticismo eu sou contra. Esse milagre com hora marcada eu sou contra. Essa ideia de que o indivíduo não tem o espírito ou a segunda bênção sem falar em línguas, isso eu sou contra. Essa ideia de falar no exorcismo, quase que fazendo do diabo a estrela do culto e vendo nessa libertação uma espécie de redenção, eu acho que, na melhor das hipóteses, é um psicodrama que pode ajudar as pessoas, mas não tem profundidade. Mas a resposta é não. Eu não sou sensacional. Ricardo, que maravilha. Eu, particularmente, vou sentir muita saudade, viu? Muita saudade. Esse tempo aqui, sexta-feira, é um tempo de muito crescimento, um tempo muito abençoado. Gente, tem mais alguma pergunta aqui? De alguém? Vamos lá, se tiver, você já liga seu microfone aí. Vamos aproveitar que está acabando, hein? Está acabando agora a TPM, só em março. Do chat da Cíntia. Cíntia, se você quiser ligar seu microfone e perguntar, Cíntia. Piedoso. Oi, bom dia. Vamos lá, Cíntia. Bom dia a todos. Professor Ricardo, muito obrigada pela palavra, pelos ensinos, não somente hoje, mas todos os dias, né, que o senhor esteve ministrando. Para mim foi muito transformador também. E eu sou particularmente alguém que gosto muito desse assunto da mística, da espiritualidade, embora não seja um assunto tão bem aceito dentro das igrejas, ou bem visto, né, pelas igrejas, pelos pastores, algo que eu acabo guardando mesmo comigo, com a minha caminhada.
E o que eu tenho observado aqui no Brasil, não sei se você percebe aí fora do Brasil também, é que tem havido alguns movimentos interessantes no sentido de se recuperar práticas litúrgicas, místicas, de disciplinas espirituais, como, por exemplo, o movimento dos lecionários aqui no Brasil. Isso tem crescido muito, né? O fato até mesmo de se voltar a obras dos pais da igreja, até mesmo de católicos, coisas que não se faziam há um tempo. Então, eu tenho visto esse movimento, eu faço parte, tenho tentado vivenciar isso, e hoje, nas minhas redes sociais, eu dialogo com pessoas de várias denominações e até mesmo com católicos. Então, embora a gente esteja vivendo um momento um pouco nebuloso dentro da história da igreja brasileira, né, a gente tem visto realmente muita coisa ruim acontecendo, eu percebo que há um movimento, ainda que incipiente, de coisas boas. Talvez de pessoas que estejam com essa sede dessa espiritualidade verdadeira e tentando resgatar essas práticas, essas disciplinas que nos orientam, o próprio calendário litúrgico, né, que são práticas que nos orientam no tempo e espaço, no reino, no já, no ainda não, como foi dito. Então, será que isso não é já uma... Opa! Na hora da pergunta, caiu, acho, a internet dela. De qualquer forma, eu vou responder a pergunta que foi feita. Não há nenhum problema nestas novas práticas. De fato, há um movimento nascente. Eu reconheço isso como um movimento que tem a ver com o nosso tempo, com estes tempos pós-modernos. Por exemplo, as eclesiolas que estão surgindo, igrejas de 15, 20 pessoas, que se encontram em lares. Isso é algo extremamente sintomático de um novo bafejar do Espírito Santo sobre a igreja, liberta das amarras institucionais, liberta das muralhas denominacionais, como a nossa irmã disse, de diálogo interdenominacional e de abertura para a reflexão, inclusive com a tradição, de uma forma mais plena, os pais da igreja, mas é preciso tomar cuidado para que isso não se torne também em tecnicismo. O tecnicismo é ruim. Se nós fazemos o lecionário, se seguimos uma liturgia anual, se fazemos a Lectio Divina, até mesmo a oração contemplativa, até mesmo a meditação, ela pode se tornar tecnicista. E aí ela é infrutífera. Nós precisamos tomar cuidado, andar o afiado fio da navalha, não cair nem para um extremo nem para o outro, não deixar que o tecnicismo estrague a nossa vida espiritual. Mas eu vejo isso com bons olhos. Esse despertar é um verdadeiro despertar para a realidade mística da igreja, que ela independe das instituições e que significa um caminho espiritual que não implica em barreiras denominacionais ou de tradição doutrinária. Nós podemos divergir. No cristianismo existe essa riqueza. Apenas o fundamentalista, o jihadista, o fanático, é que acha que ele chegou a uma verdade que faz com que todos os outros cristãos que divergem dele nos detalhes, nas capilaridades da prática religiosa, da prática de culto, do pensamento doutrinário, já faz dele meu inimigo e já faz dele um perigo para a fé cristã, a ponto de eu eliminar o diálogo com pessoas que têm doutrinas diferentes ou que há crenças diferentes da minha. Ser cristão não é apegar-se a crenças. Crenças doutrinárias são como o sábado. E Jesus disse assim: o sábado foi feito para o homem,
não o homem para o sábado. Em outras palavras, as doutrinas, os cultos, os rituais, eles existem para nos abençoar, eles existem para nós, não nós para eles. Na igreja dogmatista, fundamentalista, o indivíduo é instrumentalizado para ser um sargento da crença doutrinária, para ser um sargento do sistema de doutrinas e do sistema rígido de conduta. Então, ele é instrumentalizado em nome de uma proposta de conduta, em nome de um sistema de doutrinas, em nome, inclusive, agora, de um movimento político. Mas isso é a instrumentalização do ser humano. Em vez de instrumentalizar as instituições, isso seria o correto, instrumentalizar o sistema doutrinário, instrumentalizar as práticas e os rituais e o culto, em benefício das pessoas, porque são as pessoas que Deus ama. Deus amou o mundo, isso é, a humanidade, as pessoas, cada um de nós, e não as doutrinas, e não as instituições. As instituições são instrumentos, as denominações são instrumentos. Se eu tenho fidelidade a uma instituição ou a um sistema doutrinário maior do que a minha fidelidade a Cristo, a ponto de eu rejeitar um outro cristão em nome da minha fidelidade doutrinária ou denominacional, então eu não sou fiel a Cristo. Eu não sou pistos, eu não tenho pistes, eu não tenho fidelidade verdadeira, porque a minha fidelidade está presa a instituições, a sistemas de doutrina que são humanos. Todo sistema de doutrina é humano e, portanto, falho, não é divino. Todo sistema de doutrina é condicionado culturalmente, historicamente, geograficamente, é fruto da história. É uma tentativa de expressar o ensino da Bíblia. Mas é sempre, sempre questionável, e deve ser. Deve ser questionável e deve ser questionado, em nome de uma verdade superior, que é a verdade da experiência de comunhão com Deus em Cristo. Ótimo, Ricardo. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar a tela. Deu para compartilhar aí, gente? Vocês estão vendo? Aí, como é que está? Mestrado em teologia? Está tudo escuro? Agora sim. Agora deu para ver? O mestrado em teologia em português do Gordon Cornell Theological Seminary. Então, tem aí a sessão de informação, quarta-feira, 16 de dezembro. Foi essa semana. E aí tem o Eliel. Você pode colocar os... Oi? Na verdade, eu já enviei para a sua mensagem de texto o contato de um irmão brasileiro que trabalha com Gordon Conwell e as pessoas que fazem parte aqui do TPM e que querem ter o seu mestrado, a organização Gordon Conwell é uma organização respeitada, né? Eu tive o prazer de convidar o professor Ricardo para dar aula lá também e graças a Deus foi uma boa conversa. Nós teremos o Luiz Saião também como um dos professores, teremos o Luiz Wesley, né, que trabalha aqui com Emory University. Então, é um mestrado para brasileiros que estão no Brasil ou fora do Brasil e que nunca teve a oportunidade de ter um mestrado. A plataforma será usada, o Zoom, e o custo para ter um mestrado nos Estados Unidos é relativamente alto para quem está fora dos Estados Unidos. Mas eles estão com pessoas praticamente pagando 75% do curso, o que vai custar para quem de fato quer esse mestrado apenas 25% do que custa para o americano. Então, para os que querem
eu quero, de fato, encorajá-los a virem participar. E todos os professores, vai ser totalmente em português, todos com doutorado, e pessoas como vocês já conhecem, o Ricardo, o Saião e assim por diante. Então, eu quero te agradecer, Paulo, também por estar apoiando essa ideia. Eu sou um dos que mais pressionam a minha comunidade de amigos a sempre estudarem, porque quem mais estuda, melhor produz nesses dias que Deus tem nos dado aqui no planeta Terra, né? Que Deus continue abençoando, Paulo, e vamos caminhar aí para 2021 de cabeça erguida, crendo que Deus está e sempre estará ciente de tudo, nada surpreende a Deus, né? Então, vamos juntos continuar crescendo no conhecimento. Um abraço a todos. Valeu. Ricardo, tem uma última pergunta, e aí, gente, depois dessa pergunta, o Ricardo vai fazer uma oração. Oração, assim, por nós, e colocando nossas vidas aí diante de Deus. A última pergunta é essa. Ricardo, você disse que a IPB está caminhando a passos largos para uma seita. Hoje nós conseguimos vislumbrar uma denominação que não esteja acompanhando a IPB nisso? Nesse mesmo sentido, tem algum segmento eclesiástico que nos proporcione uma experiência mais saudável, ou exemplo de mística menos exclusivista, no caso, né? Veja, nenhuma denominação é perfeita. Nenhuma igreja local é perfeita. Eu não estou sugerindo que vocês deixem as igrejas e as denominações. Não é isso que eu estou propondo. Eu estou propondo que vocês vejam as suas igrejas e denominações como campo missionário daqueles que são embaixadores da reconciliação, aqueles a quem Deus deu o ministério da reconciliação, aqueles que têm essa compreensão que eu passei, podem compartilhá-la com as pessoas que já têm interesse em Cristo, que estão lendo os evangelhos na Bíblia, nas igrejas, estão frequentando as igrejas. Se nós conseguirmos, nas igrejas, ajudar as pessoas a desenvolver uma espiritualidade menos opressiva, uma piedade um pouco mais mística e menos dogmática, menos legalista, menos sectária, já teremos avançado muito. Então, a luz brilha nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz. É impossível para as trevas prevalecer contra a luz. Então, com confiança, sejamos arautos da luz, filhos da luz, na igreja, nas igrejas. Porque o fato de uma pessoa frequentar a igreja não faz dela uma pessoa verdadeiramente redimida em Cristo. Então, nós precisamos continuar propondo isso que o Paulo está propondo, mentoria, discipulado. Precisamos fazer o trabalho um a um. Nós precisamos compreender, eu não vou recomendar nenhuma denominação, nenhuma igreja local para vocês. Não quero cair nessa armadilha. Mas o que eu diria a vocês é, continue onde você está plantado, mas seja uma luz aonde você estiver. O mundo em que nós vivemos é um mundo diferente daquele em que as denominações protestantes surgiram. Aquele mundo era um mundo racionalista, modernista, em que a racionalidade irrompia do ser humano, da mente humana, e organizava o mundo institucionalmente. O sistema tripartite de governo, executivo, legislativo, judiciário, o sistema educacional, o sistema de saúde, as organizações religiosas, tudo isso é fruto dessa grande explosão de organização institucional do mundo
de racionalização da vida. Mas essa racionalização tem problemas. Nós estamos praticamente destruindo o planeta. Essa racionalização tem problemas. Ninguém aguenta viver de forma saudável, mentalmente saudável, no ambiente urbano. Aliás, nem fisicamente, nem mentalmente saudável. Porque nós estamos vivendo de uma forma que não é adequada para nós, seres humanos. O caos urbano é uma boa metáfora daquilo que a modernidade produziu de ruim. Mas também muita coisa boa. Eu não estou aqui demonizando o mundo moderno. O mundo pós-moderno não é um mundo que demoniza o mundo moderno, nem é a mente pós-moderna sem defeitos. Ela também tem suas vantagens e desvantagens. Ela também é humana. E como tudo que é humano tem problemas. Mas eu vejo que hoje nós temos que ser cristãos, ser cristão e abraçar a missão integral da igreja no mundo tem que ser de acordo com o tempo. Nós temos que conhecer o tempo em que vivemos. E no tempo em que vivemos, essa ideia de denominação, de igreja, está ultrapassada. Então, nós precisamos repensar o que significa ser igreja. Nós não somos igreja aqui agora, vivendo virtualmente essa comunhão, vivendo aqui esse encontro em que estamos falando das sublimes verdades do Evangelho. Então, isso é ser igreja. Não tem nada a ver com instituição, com denominação, com igreja local, mas continua tendo tudo a ver com Cristo, Redentor. Então, eu digo isso por enquanto, até que numa outra oportunidade a gente possa expandir mais. Valeu, Ricardo. Excelente. Chave de ouro verdadeira, hein? Preciosidade. Muito obrigado. Você foi um dos estimuladores desse projeto. Você deu corda nesse projeto, você me apresentou a várias pessoas que ministraram aqui, fruto desse contato. Então, assim, esse trabalho aqui só foi para frente porque você ajudou. Lógico, Deus te impulsionou a fazer isso. Então, agradecemos assim do fundo do coração. É uma pena, hoje a gente tem poucas pessoas, mas nem todos são daqueles que perseveram, né, até o final. Hebreus já diz isso, né? A carta aos Hebreus diz que alguns desistem, mas nós não somos daqueles que desistem. Louvado seja o Senhor, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Então, o Eliel está deixando o contato aí. Então, você, piedoso, já teve um orgasmo epistemológico aí. Essas coisas a gente só pode dizer aqui na TPM, viu, piedoso? É sua vida. Ricardo, faz uma oração, então, para a gente finalizar. Gente, o mais rápido possível eu vou colocar essa gravação no YouTube, beleza? E aí é muito importante você divulgar e poder também abençoar outras pessoas. Vamos lá, Ricardo, ore por nós, por favor, e muito obrigado mais uma vez. Pai de amor, Pai de bondade, Pai celeste, Pai das luzes, nós te invocamos agora para te agradecer. E em Cristo Jesus viver em comunhão contigo, ensina-nos, Senhor, a caminhar, a dar cada passo, a viver no amor, a te servir, sendo testemunhas do teu amor, estendendo a mão com compaixão, com respeito, com solidariedade, e também buscando crescer em comunhão contigo. Dá-nos, Senhor Deus, a tua graça, dá-nos a tua paz, dá-nos em Cristo Jesus a bênção de sermos um canal que flui
e que dá vazão ao teu amor, à tua sabedoria, à tua glória. Que nós possamos comunicar saúde e felicidade às pessoas ao nosso redor. Amém. É isso que nós te pedimos, pela presença de Cristo em nós, pela identificação que temos com o Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Gente Deus abençoe a querida, todos. Obrigado. pode ligar o seu microfone, se despedir. Grande abraço. Forte abraço, Paulo. Deus abençoe a todos. Beijo, pastor Ricardo. Beijo cada um dos amados Obrigado. irmãos. Parabéns pelo Obrigado, projeto. Queridos, Deus abençoe a todos. Tchau. Até mais. Muito obrigado, pastor Ricardo. Um abraço a todos aí. Um prazer enorme. Obrigado, pastor Paulo. Tchau, gente. Obrigado. Foi maravilhoso, viu? Deus abençoe. Valeu, obrigado. Obrigado, Paulo. Bom Natal. Feliz Natal para todo mundo aí, ó. Grande abraço.